Volta com esta entrevista especial de uma série que nós estamos gravando aqui na Associação Espírito Santense de Imprensa, na capital do estado do Espírito Santo. Falamos no primeiro bloco um pouco da entrada do Estélio Dias na vida pública, na política. Falamos um pouco também de seu trabalho na educação e o primeiro desafio que ele enfrentou, que foi a greve dos professores. A Constituição, da qual o senhor participou, da construção, havia um clamor popular, que muitos estudiosos colocam, da época, que a gente estava voltando de uma ditadura e que para se redemocratizar o país, haveria de se fazer uma nova Constituição. Como é que foi enfrentar esse desafio histórico? Se bem que você já estava com a experiência do primeiro mandato, mas como é que foi enfrentar esse desafio? Foi muito difícil para todos aqueles que participavam. Primeiro, nós tivemos uma luta muito grande pelas eleições diretas no país. E há que se colocar que o período de 64 até o período da Constituição de 88, quando se deu a redemocratização do país, nós temos que entender que o Brasil não estava isolado do mundo, não era um país que estava fora do mundo, certo? Toda a América Latina estava sob a influência de ditaduras, umas mais fortes, outras mais fortes, outras menos fortes. Mas influência da ditadura brasileira. Então, nós, no Brasil, estávamos no período de exceção? Sim, nós estávamos. Mas outros países também estavam. E outros, até como Cuba, ainda permanecem. Mas isso não é o caso. Então, o que ocorre é que o Brasil estava num contexto mundial, da qual existia uma guerra fria, certo? Do capitalismo versus o comunismo. Esta bipolaridade entre esses dois países, que era a Rússia e os Estados Unidos, repercutiram no mundo inteiro. Era o bloco dos chamados países livres e o bloco dos países totalitários. E na América Latina, quem vamos chamar aspas, né? Quem tomava conta desse bloco eram os Estados Unidos. E que aqui patrocinou e deu condições para que essas ditaduras fizessem algum trabalho, fizessem os seus governos. No Brasil, as pessoas hoje fazem a história passando com os pés em cima daqueles que construíram de maneira certa ou errada, não cabe a gente julgar agora, eles passam por cima dessa história, pisando nessa história. Essa não é o caso. Certo? Quando houve a Revolução estava amparada num contexto maior, certo? Nós não podemos ser diferentes. Quando houve a abertura, começou-se a trabalhar as eleições diretas, porque nós não poderíamos fazer uma democracia sem que alguém dissesse em Guarapari o que eu quero, no Espírito Santo o que eu quero, no Brasil o que eu quero. Muito bem. Então, nós chegamos a esse ponto, com as eleições diretas. Das eleições diretas, nós passamos a trabalhar para uma Constituição. Por que tinha que se trabalhar uma Constituição? Porque, ao longo do tempo, nós só tínhamos, na realidade, uma Constituição democrática, que é a Constituição de 46. Certo? Aliás, essa é a mais cidadã. Né? É a mais cidadã das Constituições. Depois nós tivemos o ato institucional, o decreto-lei que criou o ato institucional da Constituição de 67, que era uma Constituição até muito boa, tem coisas muito boas na Constituição. Por isso eu chamei a atenção que nós não devemos construir a história pisando em cima da nossa própria história. Temos coisas muito interessantes da Constituição de 67, certo? Que foram até algumas coisas aproveitadas, e era a Constituição da chamada ditadura. Então, houve uma espécie assim, de abertura, e essa abertura caiu na construção da Constituição de 88. E essa Constituição de 88
todas as pessoas estavam muito preocupadas com a abertura democrática, com os direitos do cidadão e com outras coisas que a Constituição acrescentou. Mas, basicamente, era a construção da cidadania. Certo? E quando as pessoas falam a construção da cidadania, nós não falamos essa cidadania de agredir, de botar uma máscara e quebrar as vitrines. Não falamos essa cidadão, essa Constituição, não. É a cidadania das pessoas que compram e tem um código de consumidor que as protejam. Defende. Que defende. Nós falamos, quando só falamos da cidadania, nós falamos da cidadania das pessoas que não podem poluir o meio ambiente. Quando nós passamos a cidadania, nós falamos da cidadania das pessoas que, dos seus filhos aí em Guarapari, que precisam da educação, que precisam de uma televisão como a sua TV Sudeste, que possa dizer e criticar aqueles que não têm saúde, aqueles que estão nas filas, aqueles que morreram nas filas. Então, quando a construção da cidadania é para a construção de um país aberto, mas aberto para construir a felicidade daqueles que habitam. Não é para permitir que os direitos humanos permitam que as pessoas vão na sua casa, entrem na sua casa, quebrem a sua casa, quebrem seus negócios, quebrem a sua padaria, quebrem as suas coisas em nome dessa cidadania. Eu não reconheço isso como cidadania. Eu não conheço isso como democracia. Eu conheço democracia, a TV Sudeste dizendo, olha, as filas na saúde não estão boas. Olha, o seu filho não foi para a escola. Olha, eu comprei hoje uma televisão e não recebi na minha casa. Então, a Constituição realmente de 88, ela abriu esta cidadania da qual nós temos que preservá-la com todas as fontes. Porque essa é a cidadania de andar na rua sem ser agredido, de andar na rua sem ser molestado, de meu filho ir para a escola e ter uma vaga, de minha mãe ter idosa ir para um centro de saúde e ser bem aceita. Esta é a cidadania que nós queremos. Essa é a cidadania, é a abertura que a Constituição de 88 proporcionou. Ela proporcionou um Ministério Público independente, e nós temos um Ministério hoje público independente como poucos num país o temos. Bastante atuante. Bastante atuante. E o Ministério Público criou os seus chamados direitos conexos, de tal forma que o promotor pode ir lá e impedir que uma pessoa polua a sua casa, polua o meio ambiente, que o promotor possa ir defender os seus direitos no consumo, defender as suas coisas. Então, a Constituição proporcionou. E quando Ulisses levantou e disse, esta é a Constituição cidadã, é a Constituição cidadã para a proteção dos seus direitos, dos meus direitos e da TV Sudeste, defender os seus direitos e os meus direitos. Essa é a Constituição cidadã. Quando ele levantou dizendo que a Constituição cidadã não é uma pessoa botar uma máscara e arrebentar a sua padaria, arrebentar porque está defendendo. Não, não é isso. Não é isso. Muito bem. Essa Constituição, ela completou em outubro passado 25 anos. Dia 5 de outubro de 88 foi promulgada. Que marca o deputado Estevão Dias deixou nessa Constituição? Olha, a gente dizer que ele deixou marcas entre 500 pessoas que participaram, entre pessoas que foram lá para defender as terras indígenas, entre pessoas que foram lá para defender vários aspectos que estão hoje dentro da Constituição, é a Constituição que mais foi criticada. Né? Ela foi criticada porque existe hoje, e a Constituição mais emendada no país é essa. Para você ter uma ideia, a Constituição dos Estados Unidos, ela tem 200 anos, tem 17 artigos, só foi emendada 7 vezes. Nós temos 400 e tantos artigos, já tivemos quase 70 emendas e continuamos a emendar ainda em 25 anos. Então é a Constituição que ela foi muito retalhada, mas ela teve uma grande coisa, um grande evento marcou a Constituição. As chamadas cláusulas pétreas, quer dizer, as cláusulas de pedra, aquelas que você não pode mexer. Essas que você não pode mexer, é aquelas que eu coloquei agora.
Você não pode mexer no direito do cidadão, você não pode mexer no direito das liberdades individuais, você não pode mexer no direito de informar. Eu não posso ir para a TV Sudeste e dizer, hoje você não pode apresentar esse programa não, você está impedido. A Constituição, lá no artigo 5º, diz que você não pode fazer isso. Ela está lá no artigo 5º. E ninguém pode emendar esse artigo 5º, porque só pode emendar esse artigo 5º se houver uma revolução no país, rasgar a Constituição e fizer outra. Então, estas são as chamadas cláusulas pétreas, as cláusulas de pedra que ninguém pode mexer, é que faz nós um cidadão mais consciente da sua. Então, eu acho importante essas cláusulas dos direitos fundamentais do cidadão, que ela colocou, mas tem coisas também muito importantes que ela abriu, como os chamados, que os juristas chamam de direitos conexos, né? Que é o direito do consumidor, é o direito agora o direito da internet, é o direito do meio ambiente, né? E eu dei uma pequena contribuição, muito pequena contribuição, com as minhas colocações, né? E está lá no Código de Telecomunicações, lá, uma contribuição importante que eu dei. Outra importante que eu acho que eu dei foi sobre o trabalhador. Se você hoje for demitido porque uma conquista tecnológica o colocou fora do emprego, a Constituição garante que você não pode ser colocado para fora do seu trabalho, dispensado do seu trabalho, se você for substituído por uma máquina ou uma conquista tecnológica. Então, a minha contribuição foi a contribuição de todos aqueles que quiseram construir nesse país uma Constituição. E não foi só dos constituintes, não. Foi de todas as pessoas que participaram. Eu vi pessoas de vários estados, pessoas de várias categorias, pessoas de várias colocações lá, levando a sua contribuição para a Constituição. Umas achavam, os críticos achavam, não, isso não é coisa da Constituição. Mas o relator teve a feliz ideia de o que não era da Constituição colocar nas disposições das leis transitórias, que está lá nos artigos das leis transitórias, mas que tinha que ser, naquela época, as pessoas tinham na Constituição como se fosse um bote salva-vidas. Então, os soldados da borracha que estavam lá, coitados, lá na Amazônia, ninguém olhava nem para eles, né? Quando veio a Fortlândia aqui para botar o país da borracha, né? Eles foram abandonados, né? Então, eles foram procurar a Constituição, e a Constituição colocou lá um artigo que os protegesse. Então, aquilo que era crítica, dizendo, não, isso não é coisa da Constituição, não, a Constituição deu abrigo a todas as pessoas que acreditavam e tinham esperança nesse país. Professor Célio, para a gente finalizar esse bloco, queria que o senhor, resumidamente, rapidamente, para encerrar esse bloco, depois a gente tem mais um que é mais curto, mas que o senhor resumidamente dissesse para mim o que o senhor considera uma conquista ou o que o senhor vê de fruto do seu período de 79 a 82 como secretário estadual de Educação. Olha, o que eu vi de fruto muito importante, que ainda permanece, eu vejo, como eu disse no início, os centros de integração rural, certo? Que as pessoas hoje ainda pensam e trabalham em função disso. Eu vi a educação excepcional, que hoje uma lei está terminando e criando problemas muito sérios para as APAES. Eu vi o problema da qualidade da educaação, porque todas as pessoas estavam na época e agora também muito preocupado em você ter a criança na escola, mas não sabe o que ela está aprendendo e por que está aprendendo. Então são coisas que frutificaram e fizeram da educação hoje uma continuidade que está até hoje com o secretário Clídio Barbosa. Nós estamos encerrando esse segundo bloco, entrevistando o ex-deputado federal constituinte Stélio Dias. Daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa Especial. Até já.